Se você acha que sabia para onde a segunda temporada de Pacificador estava indo, o quinto episódio chegou e virou o tabuleiro de cabeça para baixo. Christopher Smith abandonou tudo. E hoje vamos mergulhar fundo para entender não apenas por que ele fez isso, mas o que essa decisão significa para o futuro de todo o DCU. Depois da vinheta, vamos lá. Salve manetes, bem-vindos ao Amigrante Nerd, deixa o seu like porque no final você vai acabar se esquecendo. Vamos olhar na janela da desilusão que James Gunn construiu meticulosamente ao longo do episódio. Esse capítulo funciona como um estudo de personagem sobre o que acontece quando um homem, desesperado por redenção, é confrontado repetidamente com a aparente prova de que isso é inalcançável para ele. Tudo começa com a armadilha no parque. A tensão é quase insuportável. Com agentes da Argus liderada por Rick Flag Sr., Sacha Bordeaux e Fleury posicionados estrategicamente observando cada movimento. Mesmo sabendo que é uma cilada, Chris vai ao encontro de Harcourt. Nesse ato, por si só, revela quão desesperado ele está por uma conexão, por uma chance de consertar as coisas com a única pessoa cuja aprovação ele realmente busca. É aqui que vemos a suposta traição de Emilia, que na verdade é um dos atos mais complexos e sacrificiais da série. Ela tenta alertá-lo usando a palavra código na mensagem, um sinal que eles haviam combinado. Mas Chris está tão quebrado e consumido pela paranoia que ele ignora o aviso. Quando ela finalmente o derruba e o prende, não é um ato de vingança pela morte do Rick Flag Jr., mas uma manobra desesperada para salvar. Ela sabe que o Flag Sr. e a agente ciborgue, descoberta como ciborgue, Sacha Bordeaux, não hesitariam em executá-lo ali mesmo. Sua súplica a John Economos para que registre o Chris oficialmente no sistema da Argus é o que burocraticamente salva a vida dele, impedindo que o Rick Flag Sr. faça ele desaparecer lá dentro. O clímax dessa jornada de dor acontece na sala do interrogatório. Rick Flag Sr., quem está sendo interpretado de forma visceral pelo Frank Grillo, espanca brutalmente o pacificador, que se recusa a revidar qualquer golpe. A performance de John Cena nesse momento também é muito bacana. Ele não está apenas apanhando, ele está aceitando uma punição que no fundo da sua alma ele acredita merecer. Cada soco é uma confirmação da sua própria visão distorcida de si mesmo como um monstro irredimível. Sua frase, interrompida pela violência, "Não há um dia que eu não me arrependa", é o ápice da culpa que corrói ele desde o final de Esquadrão Suicida. A recusa de Chris em lutar não é um sinal de fraqueza, mas a manifestação física da sua autodepreciação. A primeira temporada inteira foi sobre ele confrontar o trauma do seu pai e tentar ser uma pessoa melhor. A segunda temporada o coloca à prova. A surra de Flag Sr. é o teste final, e ao não se defender, Chris falha em seu próprio teste de autoestima. Ele internaliza que não merece perdão. Portanto, a decisão de abandonar sua realidade não é uma escolha impulsiva, mas a consequência lógica e inevitável de uma psique completamente fraturada. Como ele mesmo admite em sua carta de despedida, ele não vê mais redenção como algo possível aqui. Ele não está fugindo do Rick Flag Sr., ele está fugindo de Christopher Smith. A partida de Chris deixa um vácuo que reverbera por toda a equipe, e a forma como cada membro reage revela a profundidade de laços que formaram. A carta que ele deixa para Adebayo é o coração temático do episódio. Ao ler trechos como "Fiz tudo para me redimir, mas não funcionou, pelo menos não aqui", ouvimos a voz de um homem que genuinamente tentou, mas que se convenceu do próprio fracasso. É uma despedida que não apenas explica a sua decisão, mas serve como um testamento para sua dor e do seu amor distorcido por aquela equipe, a única família que ele realmente teve. Nenhuma reação é mais devastadora que do Adrian Chase, um vigilante. Seu choro desesperado e infantil ao ouvir a notícia é sem dúvida um dos momentos mais chocantes e emocionantes da série até hoje. O vigilante, que até então funcionava como um alívio cômico sociopata, é despojado de todas as suas camadas. Vemos apenas um homem que perdeu sua única âncora emocional, seu melhor amigo. No podcast oficial da série foi revelado que o ator Fred Stroma estava aterrorizado com a cena, o que talvez explique a vulnerabilidade crua e autêntica que ele entregou. Esse momento redefine o personagem, transformando de uma piada ambulante uma figura genuinamente trágica. Em meio ao caos e ao luto, Harcourt emerge como a líder. Enquanto todos os outros estão paralisados pelo choque, ela é a única que mantém a compostura para observar o funcionamento do portal. Ao ouvir a explicação de como a máquina funciona, é o suficiente para ela aceitar a nova missão. Ela assume o manto da esperança e estabelece que essa é a nova tarefa da equipe: trazer Chris de volta para casa. A dinâmica da equipe aqui espelha perfeitamente a de uma família disfuncional, lidando com uma perda. Chris assume o papel do pai problemático que foi comprar cigarro e vai embora.
O vigilante reage como uma criança pequena, com trauma puro, sem filtros. A Harcourt se torna a matriarca resiliente, determinada a manter a família unida a qualquer custo. A Debayor e Economus são os irmãos mais velhos, processando a dor de maneiras contidas, mas igualmente profundas. A primeira temporada os transformou no Eleventh Street Kids, uma equipe. A segunda os solidificou como uma família. A partida de Chris testa essa fundação e a dor do vigilante só é tão impactante porque a série investiu tempo para nos mostrar que, apesar de toda a sua psicopatia, Chris era o seu mundo. Quando Chris atravessa o portal, ele não encontra apenas uma realidade diferente. Ele encontra a fantasia de uma vida que ele nunca teve. Nesse universo, tudo é perfeito, cara. Seu pai, Aldi Smith, não é um supremacista branco, abusivo que conhecemos, mas um pai amoroso, um herói celebrado. Seu irmão Keith, que na realidade original morreu em uma tragédia pela qual Chris se culpa, está vivo, saudável, também é um super-herói. E juntos os três formam o Top Trio, a equipe de heróis mais amada e respeitada do planeta. É a validação do amor e do sentimento de pertencimento que Chris Smith passou a vida inteira procurando. E é aqui, pessoal, que a série deixa de ser apenas sobre Pacificador e se torna uma peça fundamental para o todo do novo DCU do James Gunn. A revelação é bombástica. O noticiário mostra o Top Trio sendo celebrado por derrotar um kaiju gigantesco. E esse monstro é visualmente idêntico ao que Lex Luthor libera em Metrópolis no filme do Superman. Na realidade principal do DCU, sabemos que foi Superman e a Gangue da Justiça que salvaram o dia. Nesse universo alternativo, foram o Pacificador e sua família. Isso abre um leque de perguntas complicadas. Superman e a Gangue da Justiça não existem nessa realidade? Eles foram derrotados? A ausência deles criou um vácuo que permitiu que heróis com uma bússola moral mais questionável, como a família Smith, ascendesse ao topo? E falando em universos gigantescos e cheios de possibilidades, se você quiser mergulhar ainda mais fundo no mundo da DC, seja lendo quadrinhos que inspiraram essa loucura toda, ou até mesmo montando o seu próprio capacete do Pacificador, tem jeito fácil de fazer isso e ainda ajudar o canal. Usando o meu link de afiliado na Amazon, você que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, você pode comprar qualquer coisa no site e uma pequena porcentagem da sua compra vem para cá, sem custar nenhum centavo a mais para você. É a melhor forma de você apoiar o meu trabalho e garantir que a gente continue fazendo análises mais complexas. Fica a dica aí e muito obrigado. A conexão com o Kaiju de Superman estabelece que o universo de James Gunn não é apenas uma ferramenta para fanservice ou crossovers nostálgicos, é um espelho temático. Gunn afirmou que essa abordagem explora um reflexo do seu mundo. Cada universo parece existir para analisar uma questão central de seus heróis. O universo do Pacificador explora a pergunta: o que acontece quando o herói, fundamentalmente quebrado, recebe tudo o que sempre quis? O ataque do Kaiju funciona como um ponto fixo no multiverso, um evento canônico que acontece em diferentes realidades, mas cujos resultados variados definem a natureza moral de cada um desses mundos. Mas como tudo na obra de James Gunn, essa utopia tem uma camada sombria por baixo. E aqui que a série apresenta a crítica mais sutil e devastadora e profundamente complicada. Olhem com atenção para as cenas nesse novo mundo. Vocês percebem algo estranho, alguma coisa que está faltando. A teoria mais forte que circula entre os fãs e os críticos aponta que a completa e total ausência de personagens negros, asiáticos, latinos nessa realidade perfeita. Eles não existem, nem mesmo como um figurante no fundo da cena. Essa ausência perturbadora se conecta diretamente com a ideologia de Aldi Smith, o dragão branco, que na nossa realidade é o notório e violento supremacista branco. Esse universo perfeito não é apenas um lugar onde a família Chris está intacta, é a realização da fantasia de Aldi, de um etno-estado branco. É uma armadilha moral brilhante e aterrorizante. Chris passou a vida inteira tentando fugir da sombra de seu pai e da sua ideologia tóxica apenas para, no momento do seu maior desespero, buscar refúgio em um universo inteiro construído sobre essa mesma ideologia, mas perigosamente disfarçado de amor e aceitação familiar. Isso significa que a verdadeira redenção de Chris não está em lutar contra um monstro gigante ou um vilão cósmico. Será rejeitar ativamente a felicidade falsa e tóxica. A escolha final dele não será entre dois universos, mas entre uma utopia fascista que dá tudo o que sempre quis e uma realidade perfeita, dolorosa, mas diversa e genuína, ao lado de sua família encontrada. A série inteira é sobre Chris tentando se desvencilhar do pecado original de seu pai. Esse universo alternativo é o teste final. Se o aceitar, ele estará, em essência, abraçando a visão de mundo de seu pai, provando que nunca escapou da verdade. Sua volta para o universo original, portanto, se tornaria seu ato final e mais significativo de redenção. Enquanto Chris lida com seu dilema moral, as outras peças do tabuleiro se movem, preparando o cenário para um confronto inevitável. Descobrimos que a vingança de Rick Flag Sr. é, em grande parte, uma fachada.
Documentos vistos brevemente em seu computador revelam que a Argus está tentando desenvolver uma própria tecnologia de portal dimensional, um método chamado RSL, mas seus experimentos são instáveis e perigosos, causando decaimento molecular nos objetos testados. O verdadeiro objetivo de Flag é capturar o pacificador para roubar a tecnologia alienígena da câmara do desdobramento quântico e o estabilizador de ressonância quântica, que permitem viagens multiversais seguras. Isso transforma de um simples antagonista movido pela dor em um vilão estratégico e maquiavélico, cujas ambições podem ter consequências em todo o DCU. Dois elementos imprevisíveis prometem complicar ainda mais a situação. Primeiro, o mestre Judoka, que segue Chris secretamente para o universo alternativo. Qual é o seu objetivo? Ele ainda está a serviço do Flag Sênior? Ou ele se tornará um aliado improvável de Chris nessa luta nova e estranha realidade? Ele é o caos personificado. E claro, nós temos Igli. A subtrama bizarra com Red Wild caçando a águia de estimação do pacificador culmina na revelação de que Igli é uma águia primordial, com poderes aparentemente místicos e capaz de convocar um exército de águias para desmembrar seu caçador. Isso é puro James Gunn, mas pode ser mais do que apenas uma piada. Igli pode ter um papel fundamental e inesperado a desempenhar no clímax da temporada. Todos esses subplots estão convergindo para um único tema, o controle dimensional. Chris usa para fugir. Flag deseja obter seu poder. A equipe precisa dele para resgatar seu amigo. E o final da temporada está se configurando para uma verdadeira guerra de portais, com múltiplas facções lutando pelo controle do acesso do multiverso. O quinto episódio de Pacificador não foi apenas um grande episódio de televisão. Foi uma declaração de intenções de James Gunn. Ele pegou o conceito de multiverso, que em outras mãos poderia ser apenas um truque, e o transformou em uma ferramenta poderosa para explorar trauma, redenção e crítica social. Ele conectou uma série mais irrelevante diretamente com o coração do seu novo universo, o filme do Superman, e provou que no DCU tudo importa. Mas e agora? O que acontece a seguir? Chris vai perceber a natureza sinistra do seu novo paraíso a tempo? A equipe conseguirá trazê-lo de volta? Ele vai querer voltar? E qual é o papel do Judomestre nisso tudo? Tudo vai desmoronar quando o povo vê a Adebayo? Então, Cibernet, espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber das suas teorias. Deixe tudo aqui nos comentários. Qual foi o momento mais chocante para vocês? Eu confesso que eu achei o plot do Igli bem largado nesse episódio. Muito lateralizado, estranho. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Se quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code aqui. Lá embaixo na descrição, um link para você fazer a sua doação. E também na descrição e também no primeiro comentário fixado a nossa loja da Amazon, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.